Bolsonaro sobre auxílio emergencial, se ficou definido alguma coisa sobre a prorrogação e o valor, e o que o senhor achou sobre esse anúncio do presidente de suspensão desse programa Renda Brasil? Não, nós só falamos da dificuldade da prorrogação do valor por R$600, né? Que ele estava pensando uma alternativa até o final do ano. O que eu disse a ele é que a Câmara iria avaliar com todo cuidado e preocupação que precisa esse tema, já que o valor do auxílio tem um custo mensal muito alto, que a gente sabe que dá dificuldade do orçamento público para que isso seja mantido até o final do ano. Agora, não tratamos da parte permanente, que é o tal do Renda Brasil, né? Desse nós não tratamos. O senhor acha razoável, tem algum valor já que o senhor acha razoável, até quando deve ir e quanto seria razoável fazer isso? Eu acho que nós chegamos num ponto que eu acho que não cabe a gente ficar aqui mais discutindo valor, né? Eu acho que no momento mais difícil da pandemia, nós defendemos os 600 no início, os 500 depois dos 600 junto com o governo, a prorrogação por 2 meses. Agora, eu acho que está na hora do governo fazer uma proposta, olhando, né, depois desses meses todos, a situação do orçamento público, a situação da dívida pública, e acho que a gente deve trabalhar para criar uma convergência com aquilo que tem o apoio do governo e da equipe econômica. Obrigada, presidente. A esse tema específico dele falar da suspensão do Renda Brasil, o senhor não acredita que esse tipo de posicionamento acaba contaminando o debate dentro do governo e também dentro do legislativo? E o senhor também não acredita que esse tipo de declaração pública não acaba jogando o ministro Paulo Guedes na corda bamba? Não, assim, você pode fazer a seguinte crítica. A equipe econômica vazou antes da reunião com o presidente qual era a sua ideia, né? De forma pública também o presidente anunciou que por enquanto a matéria está suspensa. Você pode ter preocupação em relação ao mérito que o presidente falou hoje, ou você pode ter preocupação em relação a esse debate vir para a imprensa antes de consolidado dentro do governo, porque fica a impressão quando a equipe econômica fala que essa questão está resolvida com o presidente da República. Aí, quando ela não está resolvida ainda com o presidente da República, o presidente da República dá uma declaração que eu acho que não tem nada demais. É óbvio que é difícil acabar com a bônus salarial. É óbvio que é difícil acabar com o seguro-defeso. É óbvio que é difícil desindexar o orçamento público. Mas também era difícil aprovar a reforma da Previdência. Então, o que a gente precisa, né, e acho que dentro do governo com mais preocupação, com mais responsabilidade nesse tema, primeiro organizar a casa, organizar o que gera consenso dentro do governo. Porque senão a gente está discutindo desde a semana passada, por isso que eu disse que eu não queria discutir a PEC Combo, né, até porque eu acho que você tem uma PEC que trata de muitas coisas, já me dá a impressão que vai dar errado, né? Exatamente por isso, porque eu sabia que essa questão não estava resolvida ainda com todo o governo. Então, o que eu acho que tem problema é se ficar discutindo e avançando em ideias que ainda não estão consolidadas e autorizadas pelo presidente da República. O presidente da República hoje, diferente do que vocês avaliaram hoje nos jornais, nas mídias sociais, eu acho que ele fez a análise correta. Não é simples acabar com esses programas mesmo, não. Eu acho que a gente vai ter que superar, sem dúvida nenhuma, esse debate, enfrentar esse debate, porque alguma solução para uma parte da sociedade, além do Bolsa Família, vai ter que se encontrar um caminho, né? E esse caminho vai ter que ser organizado dentro do teto de gastos do próximo ano. Para isso, não tem jeito. Não adianta você criar uma receita se você não tiver, né, respeitando o teto de gastos. Então, mesmo que você crie uma receita extraordinária, que venha de privatização, ou que venha da ideia do novo imposto, que eu sou radicalmente contra, nada disso terá solução se você não desindexar o orçamento, não acabar com muitos programas como esses citados ou outros. Então não adianta respeitar do teto de gastos, que acho que essa é a posição do governo e é a posição da maioria da Câmara de Deputados, e eu já disse que nada que vá
né, desrespeitar o teto de gastos, será votado na Câmara dos Deputados até o dia 1º de fevereiro. Então, dentro dessa realidade, e se está dado essa realidade, todos nós em conjunto temos que encontrar os caminhos para atender não apenas as 13 milhões de famílias que estão no Bolsa Família, mas quem sabe todo o cadastro único, que chega a mais de 25 milhões de famílias. Presidente, ontem, durante a votação para a criação do TRF6, o senhor sugeriu em determinado momento, quando a discussão era sobre aumento de gastos, a apresentação de uma emenda garantindo que vai ser só a correção da inflação para todos os TRFs. O senhor tem a sinalização de algum deputado que possa apresentar essa emenda, ou o senhor próprio pretende apresentar? Eu acho que o Novo apresentou uma emenda, eu não disse correção de todos os TRFs pela inflação. O que eu disse é que se a bancada mineira, né, e nós estamos votando essa matéria só por decisão da bancada mineira, que unida pediu a votação da matéria. Todo mundo sabe qual é a minha posição pessoal em relação a esse tema. Acho que não é hora de tratar de criação de uma nova estrutura. O que eu disse, que se não há aumento de despesa, o que pode gerar conforto a todos aqueles que estão votando em respeito à bancada mineira é que o orçamento do próximo ano seja o orçamento desse ano corrigido pela inflação. Já que o TRF não gera despesa, você mantém a despesa desse ano só corrigida pela inflação. Você não cria uma despesa nova corrigida só pela inflação do TRF6. O orçamento, vamos dizer que seja de 100 desse ano, dos 5 TRFs. Ano que vem vai ser 100 mais a correção da inflação. Então o TRF6 vai ser criado de fato sem nenhuma despesa nova, porque ele vai estar limitado ao orçamento de 2020. Só isso. Entende que entre nesse 100, por exemplo, os 6? Claro, porque se não tem aumento de despesa, o TRF6, se criado, eu não sei nem se vai ser criado, eu não sei nem se o Senado vai votar essa matéria, o TRF6 entraria no orçamento de 2020, corrigido pela inflação, porque é a correção que está dada no teto de gastos. Seria uma coisa justa usar o mesmo orçamento desse ano apenas com essa correção. Com isso, todos os deputados, mesmo os contrários à criação de um TRF, teriam a tranquilidade de dizer que não haverá, de fato, aumento de despesa no próximo ano. Presidente, tudo bem? Só para voltar um pouquinho na questão que o Marcelo levantou, se essa fala pública do presidente em relação a contrariar a equipe econômica dessa forma pública, isso não joga um sinal ruim, até muito para o que o senhor mesmo fala, para investidores, esse conflito dentro do governo? Não, conflito, você tem vários ministérios, exatamente para que as divergências construam caminhos. Então não tem nenhum problema. O presidente, óbvio, que é quem decide divergir de um ministro, divergir de outro, os ministros que eles tenham divergência entre si. Isso não tem problema nenhum. A única coisa que está dado, da qual eu participei de uma reunião com o presidente nos últimos dias, eu, o presidente Davi e alguns líderes, é que nós não vamos desrespeitar o teto de gastos. A partir do respeito ao teto de gastos, o orçamento está dado. O orçamento está dado, vai se construir este programa e outros dentro do teto de gastos. Nós temos 1.485 bilhões de orçamento primário para o próximo ano. Dentro desse orçamento, lembrando quanto custa pessoal e aposentadoria, quanto custa o custeio da máquina mesmo na despesa discricionária, mais de 80 bilhões. Dentro dessa realidade vai se encontrar espaço para todos os programas. O Bolsa Família hoje custa aproximadamente 25 bilhões. Vai ter que se encontrar um programa que atinja mais famílias e que se amplie o valor de 180 na média para 250 ou 300, que é isso que o governo está dizendo que vai encaminhar para cá para a gente discutir. Eu não estou defendendo nada disso, só estou fazendo uma constatação. Então, o que nós temos que trabalhar com essa realidade? A maioria da Câmara, o governo já declarou através do seu presidente que é contra mudar o teto de gastos. Então, o presidente tem razão em estar preocupado, tem o direito dele, com esses programas. Nós já avisamos várias vezes que esses programas eles não são programas de fácil encerramento, de fácil solução para o seu encerramento. Então, vamos procurar os caminhos. Eu acho que essa é uma equação muito interessante, porque a gente passa a trabalhar com uma realidade de despesa pública, porque é sempre muito bom, às vezes você está em casa, está com um problema, precisa comprar alguma coisa, aí você entra no seu aplicativo do banco, no meu caso do Banco do Brasil, aí você abre lá, tem lá o seu limite do cheque especial. Naquela hora dá uma vontade enorme de gastar, só que depois vem a conta,
de 150%, 200% de taxa de juros. Essa é a conta se nós quisermos estourar o teto de gasto. Dá uma vontade enorme de botar 30 bilhões para investimento, dá uma vontade enorme de manter os R$600 para as pessoas mais vulneráveis, dá vontade enorme para isso. Mas depois vem a conta, com o aumento da taxa de juros, com queda da economia, com o aumento do desemprego. Então a conta vem. Então dentro do 1.485 bilhão, nós temos liberdade aí, numa parte menor do orçamento, para poder incluir programas que o governo queira ou que o próprio parlamento entenda que são urgentes nesse momento, serão importantes no momento pós-pandemia. Quais programas o senhor acredita que o Congresso estaria disposto a mexer para encaixar o Renda Brasil? Eu estou disposto a fazer todos esses debates. Eu acho, por exemplo, concordo com os técnicos, concordo com o Ricardo Paz e Barros quando diz que o abono salarial está mal alocado, está beneficiando quem não precisa, não é isso? Concordo quando muitos dizem que existem muitos subsídios tributários, né? Esses não vão resolver o nosso problema, porque também não é toda a arrecadação que é recuperada, mas que geram distorções e não beneficiam os mais pobres. Você tem a cesta básica, você tem muita coisa que você pode mexer. Agora, é claro, na parte do orçamento primário, você tem que pensar nos programas que estão dentro do orçamento. O abono faz sentido. O seguro-defeso vai ter muita resistência aqui dentro, mas ele faz sentido se os beneficiários do seguro-defeso venham para dentro do programa. E aí você vai ter que ir pensando outros programas que o governo tem para que sejam cancelados e que a receita seja liberada, né, o teto de gastos seja liberado para outros programas. O fim da indexação do orçamento abre um espaço no orçamento se você conseguir fazer isso. Então, tem alguns caminhos. O que a gente precisa sentar é organizar, começa pelo Senado, ver o que tem voto e depois vai à Câmara. Uma última pergunta, prometo. Quarta-feira passada, o senhor se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes e, se sim, o que os senhores discutiram? Nada, uma conversa, nada de reeleição, nada desse assunto. Eu não sou candidato à reeleição, entendeu? Acho que as matérias estão completamente equivocadas. Toda hora que eu encontrar o ministro do Supremo agora, então estarei tratando da ação do PTB, que trata da não possibilidade, do que já é proibido, da reeleição à presidência da Câmara e presidência do Senado. Eu já disse várias vezes, em várias entrevistas, que eu não sou candidato à reeleição à presidência da Câmara. Obrigada, presidente. Presidente, com essa questão do adiamento do anúncio ou do envio do Renda Brasil, isso abre um espaço para a PEC do Gatilhos, daquele jeito que o senhor tem defendido, de ser a PEC do Senado e depois tem a PEC do Pedro Paulo. Eu acho que o senhor acha que seria mais fácil a tramitação? Eu acho que é o caminho correto, é organizar os gatilhos para ver até onde o parlamento está disposto a cortar de despesas, de abrir espaço no orçamento. A partir daí o governo encaminhar as propostas ou encaminhar de forma paralela, também não tem problema. Só não acho que tem que ser tudo na mesma PEC. Isso vai gerar, eu acho que muita confusão e dificuldade de aprovação. Tem que ser as matérias têm que ser apresentadas e votadas de forma independente. Mas o senhor viu um avanço em relação ao governo, né, nessa visão? Não, eu não sei. Eu acho que a posição do presidente eu entendo. O presidente já disse, vou respeitar o teto de gastos. Fala agora, eu tenho dificuldade com alguns temas que ele falou de forma clara, que ele acha que aquelas matérias que estão sendo propostas para serem encerradas, elas prejudicam o trabalhador, não é? Então, o que ele diz? Você vai atender uma pessoa pobre prejudicando o mais pobre. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele disse hoje. Então, como ele defende o teto de gastos, o que a gente precisa é começar a trabalhar logo com a regulamentação do teto, com a PEC do Senado, depois a pensar na PEC do Pedro Paulo, para que a gente possa ter uma solução para o orçamento público do próximo ano e do ano de 2022. Em relação ao Fundeb, quais são os desafios a partir de agora, de regulamentação, de aplicação? Nós vamos criar acho que alguns deputados vão apresentar a regulamentação, nós devemos criar um grupo de trabalho Câmara e Senado, a Câmara indicando o presidente, o Senado o relator, já que começa pela Câmara, combinei isso com o presidente Davi hoje, e assim que essa ideia for confirmada pelo presidente Davi, aí eu vou indicar a Câmara, os deputados, os líderes vão indicar os nomes, eu indico o relator, para que a gente possa avançar logo com a regulamentação do Fundeb. Presidente, coisa mais simples. Quê? Coisa mais simples aqui. Ontem estava votando TRF, teve aquele problema técnico, suspendeu, vai terminar hoje. Como é que ficou o cronograma da semana agora, depois desse contratempo de ontem?
Como é que ficou a pauta da semana? O cronograma. Nós vamos votar a 960, transporte, recuperação judicial e o TRF6, né? Acho que é isso. Entendi. Se for rápido, a gente vai avançar mais alguma matéria. Tem algumas matérias que estão prontas para a pauta também. Gás Gás ficou para semana que vem? Gás hoje nunca foi marcado, nunca, assim, claro, meu cronograma não era hoje, então continua não sendo hoje. Mas a semana que vem, então, ou não dá para... Certamente, se não for entre hoje e amanhã, vai ser entre hoje e terça-feira. Não tem dúvida nenhuma disso. Obrigado. Boa tarde, presidente. Sobre a deputada Flor de Lis, queria saber se tem alguma atualização aqui por parte da mesa. Nós estamos aguardando o recebimento da documentação pelo Ministério Público do Rio e na próxima semana vou fazer uma reunião da mesa e depois uma reunião com os líderes. Vamos discutir o assunto e vamos ver de que forma que a Câmara quer encaminhar esse assunto. Existe a possibilidade da mesa apresentar esse requerimento? Eu vou reunir a mesa, vou reunir os líderes e vamos decidir em conjunto. Eu não posso decidir tudo sozinho, não é o melhor caminho. Perfeito. Queria saber também se o senhor recebeu um ofício de alguns senadores que pedem para o senhor pautar a PEC do foro privilegiado. Eles anunciaram que fariam esse pedido e se o senhor recebeu, se o senhor pretende pautar esse tema brevemente. Não recebi ainda não. Mas o senhor pretende... Deve ter vindo pelos Correios. O senhor pretende pautar essa PEC? Essa PEC o senhor pretende pautar, presidente? O senhor vai... Eu já disse que vou pautar. O tempo da casa é o tempo da casa. Os senadores têm todo o direito de reclamar, de pedir, mas quem decide o tempo da Câmara é a Câmara, como quem decide o tempo do Senado é o presidente Davi e os senadores. Obrigada. E a PEC 17? PEC 17, qual é? Do Eduardo Gomes? Sim. Essa vai ser votada nas próximas 2 semanas no máximo. Tá, uma outra questão, uma dúvida. A gente teve uma série de embates internos aqui no Centrão há algumas semanas e daí a gente nunca mais soube o que aconteceu em relação à iniciativa de alguns líderes do Centrão de destituir o Aguinaldo da liderança da maioria. Queria saber se eles desistiram disso. Se você não sabe, imagina eu.